Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem em casa, no seu isolamento social contra o coronavírus. E hoje vamos continuar nosso curso, né, de Kant, sobre Kant e Ciências. Hoje tenho novidades, né? Vocês talvez estejam vendo aqui na câmera, né, que eu estou com o microfone dessa vez. Espero que esse microfone resolva aqueles problemas que eu tive com o áudio, né? Que o áudio estava quebrando em alguns momentos da leitura, que é uma coisa muito chata de acompanhar, né? O áudio falhava. Eu espero que esse microfone dê jeito nisso, né? Eu passei algumas semanas sem gravar a aula porque eu estava esperando o microfone chegar. Eu tinha gravado um certo número de aulas logo no início. O certo número era 3, né? Tinha gravado logo 3 aulas logo no início. E aí deu certinho o tempo do microfone chegar para gravar a quarta aula. Então estamos aqui algumas semanas depois, né, do início do curso. Vocês podem ver que meu cabelo cresceu, né? Não tenho como cortar o cabelo por causa do isolamento social. Mas não deve fazer muita diferença, né? Vamos fazer nosso curso de canto do mesmo jeito. Uma coisa que eu observei é que, como já se passaram algumas semanas no início do curso, que a maioria dos inscritos não estão fazendo as atividades para nota, né? E a maioria está assistindo às aulas. Eu estou vendo o número de exibições dos vídeos no meu canal do YouTube que eu abri para o curso. E eu estou vendo que tem um número grande de exibições dos vídeos, né? Então as pessoas devem estar assistindo às aulas, mas não estão fazendo as atividades. Por mim, tanto faz, na verdade. Não vejo problema com isso. Se você só quer assistir às aulas sem precisar se comprometer com fazer as atividades, para mim não tem problema. Mas eu acho que as pessoas que não fizerem as atividades não vão receber certificado no final, né? Tá certo? E cada aula vai ter um questionário, vocês já devem ter percebido, né? Cada aula vai ter um questionário, eu vou colocar no mínimo 3 perguntas por questionário. Em algumas aulas talvez eu coloque um pouco mais, tá certo? Mas você sempre vai ter que acertar assim. Se forem 3 questões, tem que acertar 2, tá certo? Para ter uma nota acima da média, na média ou acima, né? E conseguir o certificado no final do curso, certo? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Eu achei que na nossa aula de hoje, a aula número 4, a gente já iria começar a estética transcendental, que é o primeiro capítulo propriamente dito da crítica da razão pura, mas vamos ver em que ritmo a gente vai fazer essa leitura, mas eu acho que é muito importante a gente ler esse ponto 6 da introdução da crítica ainda, tá certo? Aqui a gente ainda está na introdução da crítica da razão pura, tá certo? E esse ponto 6 é interessante porque Kant explica o projeto filosófico dele, ele explica o que é que ele quer com o livro, né, a crítica da razão pura, o que é que isso significa, tá certo? E só recapitulando, até agora a gente viu a distinção entre analítico e sintético, entre o a priori e o a posteriori, né? O analítico e o sintético. A gente viu a introdução do grande tema principal da crítica da razão pura de Kant, que é a questão do sintético a priori, né? Um juízo que pode ser sintético, mas a priori ao mesmo tempo. Esse é o grande mistério, né? Como é que isso é possível, que a razão formule um juízo que expande os conceitos, por isso que ele é estético, por isso que ele é sintético. Ele expande um conceito, mas ele expande a priori, a partir de elementos que não vêm da experiência empírica do mundo, tá certo? Como é que isso é possível? E a descoberta de Kant, a descoberta ou a invenção, dependendo de como você quer conceber as ideias de Kant, mas a descoberta de Kant dessa possibilidade desses juízos sintéticos a priori coloca o problema principal da filosofia da ciência de Kant, que é saber como é que esses juízos podem acontecer, tá certo? O ponto 6, que a gente vai ler na introdução, fala exatamente sobre isso. Por isso que eu não quis pular esse ponto 6 e passar direto para o início do livro, A Estética Transcendental. Ele explica muito bem aqui qual é a questão e como isso é possível, tá certo? Como isso é possível ele vai explicar ao longo do livro, mas ele coloca exatamente a questão de que é saber como isso é possível. Ok? Eu também selecionei aqui os prolegômenos. Talvez a gente leia um pouquinho aqui dos prolegômenos, tá certo? A partir desse ponto 8 aqui. Desse ponto 8, certo? Mas por enquanto vamos ler a introdução mesmo, tá certo? Depois a gente vê os prolegômenos. Então, ponto 6 se chama Problema Geral da Razão Pura. Esse é o grande tema de Kant, né? O tema da razão pura, a razão que trabalha sem experiência. Se isso dá para fazer uma ciência com isso ou não,
Essa é a questão. Então vamos começar a leitura, né? Muito se ganha já quando se pode submeter uma multiplicidade de investigações à fórmula de um único problema, pois assim se facilita não só o nosso próprio trabalho, na medida em que o determinamos rigorosamente, mas também se torna mais fácil a quantos pretendem examinar se o realizamos ou não satisfatoriamente. Então a ideia de Kant é que você vai resolver um bocado de problema com uma pergunta só, tá certo? É por isso que ele diz aqui, né? É investigar a fórmula de um único problema, tá certo? É fazer uma pergunta só para resolver várias coisas. Ora, o verdadeiro problema da razão pura está contido na seguinte pergunta: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Esse é o grande mistério que Kant quer resolver na crítica da razão pura, tá certo? O fato da metafísica, até hoje, se ter mantido em estado tão vacilante, entre incertezas e contradições, é simplesmente devido a não se ter pensado mais cedo neste problema, nem talvez mesmo na distinção entre juízos analíticos e juízos sintéticos. Tudo isso é novidade que Kant introduz, tá certo? Deixa eu só falar mais um pouquinho aqui antes de continuar a leitura. O a priori e o a posteriori é um tema antigo da filosofia, ou seja, filosofia escolástica, idade medieval, a partir aí do século IX, já colocava problemas aí, né, do a priori e do a posteriori, um conhecimento a priori, conhecimento a posteriori. A priori significa antes, a posteriori significa depois, tá certo? São termos em latim. Mas o analítico sintético é Kant que propõe isso como uma divisão dos juízos, né? E inclusive se você quiser, você pode nem concordar que existe uma distinção entre analítico e sintético. Para fazer uma comparação entre Kant e outros filósofos da ciência, né? O filósofo da ciência do século XX, Quine, William van Orman Quine, não discorda nem que existe uma separação rigorosa entre o analítico e o sintético. Se você não discorda da separação entre o analítico e o sintético, não tem como formular o problema de Kant filosoficamente, tá certo? O problema de Kant só existe se você concordar que existe o problema do sintético a priori. Se você ataca a distinção entre o analítico e o sintético, como Quine faz, você acaba com o projeto kantiano, tá certo? Seria necessário reinventar ele. Se você quiser salvar alguma coisa do projeto kantiano, você tem que reinventar uma maneira de reintroduzir os temas kantianos, mas sem a distinção entre analítico e sintético, da maneira como Kant fez, não é possível. E qual é o texto de Quine que ele faz esse ataque entre a distinção entre analítico e sintético? Se chama Os Dois Dogmas. O nome do texto é Os Dois Dogmas do Empirismo. Quem quiser procurar aí um texto de Quine, tá certo? Quine é um filósofo de ciência importante do século XX. Então, voltando aqui, né? Então ele está dizendo que ninguém antes dele concebeu a distinção entre o analítico e o sintético. A salvação ou a ruína da metafísica assenta na solução deste problema ou numa demonstração satisfatória de que não há realmente possibilidade de resolver o que ela pretende ver esclarecido. Aí Kant vai falar de um outro filósofo aqui, que viveu antes dele. David Hume, que era um filósofo empirista escocês, da escola lá do empirismo inglês, tá certo? O filósofo que, entre todos, mais se aproximou deste problema, embora estivesse longe de o determinar com suficiente rigor e de o conceber na sua universalidade, pois se deteve apenas na proposição sintética da relação do efeito com suas causas, né? Princípio causalitas, que é o princípio da causalidade em latim, julgou ter demonstrado que tal proposição a priori era totalmente impossível. Ok? Hume achava que era impossível essas proposições a priori, tá certo? Então, para ele, o problema da razão pura se resolvia da seguinte maneira: não era possível o conhecimento pela razão pura. Mas vamos ver o que Kant diz aqui, tá certo? Julgou que era totalmente impossível. Segundo o seu raciocínio, tudo o que denominamos metafísica mais não seria do que simples ilusão de um pretenso conhecimento racional daquilo que de fato era extraído da experiência. Para Hume, a metafísica não tinha cabimento, tá certo? Para Hume, a noção de causa e efeito, a noção de que o que é o princípio da causalidade, a noção de que toda causa possui um efeito, é impossível, ela não é um conhecimento da razão pura, ela na verdade era extraída da experiência, né?
e adquirida pelo hábito e a aparência da necessidade. Então, Hume dizia que você associava uma causa a um efeito porque você se acostumava a ver aqueles dois acontecimentos juntos. Então, não era um conhecimento seguro adquirido pela razão pura, pelo raciocínio a priori, mas era um hábito psicológico que você adquiria por ver a mesma coisa se repetir várias vezes. O problema de Hume na tradição kantiana, na tradição que Kant fundou de filosofia da ciência, que se considera que esse é um problema, né? Um problema de Hume, significa o seguinte, que se a causa e efeito é adquirido pela força do hábito, toda a ciência se torna duvidosa, porque todo conhecimento científico depende da causa e efeito. Você tem uma causa, essa causa produz esse efeito. A ideia é que todo efeito possui uma causa e causas semelhantes possuem efeitos semelhantes. Esse é o princípio da causa e efeito. Se você questiona a validade do princípio de causa e efeito, a validade racional do princípio de causa e efeito, você questiona a validade racional de todo o corpus da ciência, né? Todo o corpo da ciência. Tudo vai ser questionado, tá certo? E essa é a tradição kantiana, como Kant lê Hume, né? Existe uma outra leitura possível de Hume, que Hume questiona, que seria assim, que Hume questiona a racionalidade da causa e efeito, mas que não tem problema, né? A segunda releitura é que o problema de Hume não é um problema. E aí é uma filosofia da ciência assim, menos pregada, né? Menos ligada na ideia de necessidade, de que as certezas científicas são necessárias, e mais apegada à ideia de probabilidade, né? E Hume estaria mais próximo dessa ideia de probabilidade do que de necessidade. Necessidade significa que é 100% aquilo, 100% de chance daquilo. Probabilidade é mais assim, uma porcentagem de que pode acontecer ou não pode acontecer. Então, se você acredita numa ciência probabilística, você não precisa de um princípio de causa e efeito forte, tá certo? Talvez esteja um pouco confuso, né? Estou colocando um bocado de coisa aqui, mas é que eu gosto de fazer comparações, né? Entre a filosofia da ciência de Kant e as filosofias da ciência contemporâneas. Esse é um dos pontos do curso. Um dos pontos do curso é ler Kant, né, discutir o texto kantiano, mas também fazer comparações com outras filosofias da ciência possíveis, tá certo? Então, se vocês ficarem em dúvida, vocês me falam nas perguntas lá que eu falo mais sobre isso mais para frente, tá certo? Então, ele está dizendo aqui, né, que se a causa é feita adquirida pelo hábito, adquire pelo hábito a aparência da necessidade. Essa afirmação faz o quê? Kant diz, a afirmação é esta que destrói toda a filosofia pura. A filosofia pura seria a filosofia do pensamento a priori, tá certo? Sem a experiência. E que nunca lhe teria ocorrido se tivesse tido em mente o nosso problema em toda a generalidade. Pois então, seria levado a reconhecer pelo raciocínio, também não poderia ver matemática pura, visto esta conter certamente proposições sintéticas a priori. O seu bom senso, por certo, ele ia preservar dessa afirmação, tá certo? Então, Kant está dizendo que o problema de Hume é que ele não viu o problema da razão pura em toda a sua generalidade, toda a sua universalidade, tá certo? Porque a metafísica seria um pretenso conhecimento através da razão pura, mas a matemática também. E aí Kant diz que se Hume tivesse percebido que a matemática também possui juízos sintéticos a priori, será que ele teria chegado na conclusão de que o conhecimento a priori é só adquirido pela força do hábito? Uma expectativa psicológica criada pelo você ver uma coisa se repetir várias vezes? Porque não é assim que a matemática funciona, né? Então vamos lá, continuando aqui a partir desse parágrafo, né? Na solução do problema enunciado está simultaneamente inclusa a possibilidade do uso puro da razão na fundamentação e desenvolvimento de todas as ciências que contêm um conhecimento teórico a priori dos objetos, isto é, a resposta às seguintes perguntas. Como é possível a matemática pura? Como é possível a física pura? Tá certo? Então Kant está dizendo que aquela fórmula do problema, né, de saber como é possível a razão pura, né, o problema geral da razão pura, inclui saber como é possível a matemática pura, como é possível a física pura. Veja como Kant continua aqui. Como estas ciências são realmente dadas, né? Kant não está questionando se a matemática e a física são possíveis, se elas são possíveis, estou perguntando como elas são possíveis, né? Então vamos lá. É conveniente perguntar-nos como são possíveis, é o que eu acabei de falar, né? Que tem de ser possíveis demonstram a sua realidade. A realidade delas é que demonstra que elas são possíveis. No que respeita à metafísica,
pelo seu escasso progresso até hoje realizado e porque não pode dizer-se de nenhuma metafísica, né, até agora apresentada, que tenha alcançado o seu propósito essencial, há motivo bastante para duvidar da sua possibilidade. Então veja só, por que Kant diz que a matemática pura e a física pura são uma realidade? É aquela parte do prefácio que a gente leu, tá certo, pessoal? Do caminho seguro da ciência. A matemática e a física trilham o caminho seguro da ciência. Elas progridem sem retrocesso. As pessoas que trabalham, os especialistas que trabalham na área, eles concordam entre si. Eles produzem resultados, outros aceitam aqueles resultados e fazem um progresso a partir daqueles resultados. A metafísica não, tá certo? A metafísica não. Então, assim, é por isso que Kant diz que a matemática e a física são uma realidade dada, né? São ciências que são inquestionavelmente efetivas, né? Por causa dos resultados. Kant, no início do prefácio, ele diz: só os resultados nos permitem julgar se uma ciência trilha ou não trilha a via segura da ciência. Então, no final das contas, o que importa para saber se uma ciência é de verdade ou não é para Kant é o resultado que ela alcança. E qual foi o resultado que a metafísica alcançou? Para Kant, nenhum, tá certo? Nenhum. Em certo sentido, contudo, esta espécie de conhecimento também deve considerar-se como dada, e a metafísica, embora não seja real como ciência, pelo menos existe como disposição natural. Embora, né, a metafísica, embora não seja real como ciência, pelo menos existe como disposição natural. Lembra aquela parte do prefácio que Kant fala que a metafísica é uma produção natural da razão humana, né? E vai falar disso aqui, né? A metafísica naturalis, que é latim para metafísica natural, tá certo? Pois a razão humana, impelida por exigências próprias, né? Da própria razão, que não pela simples vaidade de saber muito, prossegue irresistivelmente a sua marcha para esses problemas, que não podem ser solucionados pelo uso empírico da razão, nem por princípios extraídos da experiência. Então ele está dizendo que a metafísica ela é produzida por uma necessidade natural da razão, mas essas questões que a metafísica propõe, ela não pode ser resolvida nem pelo uso empírico da razão, ou seja, não pode ser resolvido a posteriori, nem por princípios extraídos da experiência, tá certo? Princípios extraídos da experiência seria mais a ideia de como seria possível um juízo sintético a priori, né? A partir de princípios extraídos da experiência, certo? Assim, em todos os homens, e desde que neles a razão ascende à especulação, quando a pessoa atinge uma maioridade mental, digamos assim, tá certo? Começa a pensar sobre o que há além da experiência e tal. Houve sempre e continuará a haver uma metafísica. E por conseguinte também, acerca desta se põe agora a pergunta: como é possível a metafísica enquanto disposição natural? O que Kant está dizendo é que uma parte do problema da razão pura é saber como a ciência e a física são possíveis, como ciências reais, mas também explicar por que a metafísica é uma disposição natural. Por que a metafísica é uma disposição natural da razão humana, tá certo? Continuando aqui. Ou seja, como é que as interrogações que a razão pura levanta e que por necessidade própria é levada a resolver o melhor possível, surgem da razão humana em geral, não é da razão humana de uma pessoa em particular, né? Na época de Kant, o professor de filosofia mais famoso, antes de Kant, na Prússia, né? Na região da Alemanha e da Prússia, que eram dois países que falavam a mesma língua, né? Chamava-se Christian Wolff. E o professor Wolff, isso é na época da juventude de Kant, né? Porque quando Kant chegou na maturidade filosófica, ele se tornou o professor mais famoso da língua alemã, né? Mas Christian Wolff, na época que Kant estava na sua juventude filosófica, Christian Wolff era o que fazia mais sucesso. E o que eram os textos de Wolff? Eram textos sobre provar a imortalidade da alma humana. Eram textos sobre provar a existência dos anjos, provar a existência de Deus. E o que Kant observar é que todos esses textos eram todos sobre metafísica. E era uma metafísica tradicional, tal, mas as pessoas já não se sentiam tão convencidas pela metafísica de Wolff assim. Então ele era muito questionado, né? Ele é um professor famoso, célebre, né? Devido à sua produção, ganhou vários prêmios, Christian Wolff. Mas o que ele escrevia, no final das contas, não dava resultado nenhum, né? Então, Kant compara, assim, num outro texto, né? Kant compara Christian Wolff com o Newton, né?
E Newton fez um trabalho brilhante lá na física e depois de que ele fez o trabalho dele só rendeu resultados, né? Muitos resultados pela frente, mas Wolff era tão brilhante quanto Newton na opinião de Kant. Por que é que os trabalhos dele não rendeu resultados? Porque quando ele escreve um texto provando a existência, a imortalidade da alma, por exemplo, a imortalidade da alma de Wolff, as pessoas não aceitam, né? As pessoas questionam. Chega um outro filósofo depois e faz um texto dizendo o contrário. Ou questionando o raciocínio de Wolff, por que não se aceita esse progresso, certo? Mas Kant está dizendo o seguinte, que a ideia de analisar a metafísica como disposição natural não é analisar a obra de um filósofo metafísico em particular, mas a ideia é saber por que a razão humana, em geral, chega nessas perguntas que ela não consegue resolver. Perguntas sobre a mortalidade da alma, a totalidade do universo, a existência de Deus, né? Essas são as três principais perguntas para Kant, né? A alma, o cosmos e Deus. Tá certo? As três principais perguntas metafísicas para Kant. Vamos lá. Lembre que para Kant a ideia de saber por que a metafísica é natural, mas não dá certo, é um problema seríssimo, tá certo? Não é uma bobagem qualquer, não. É um problema muito importante, certo? Vamos ver se ele vai falar disso aqui. Se ele não falar, eu explico, né? Como, porém, até agora, todas as tentativas para dar resposta a essas interrogações naturais, como seja, por exemplo, se o mundo tem um começo ou existe desde a eternidade, né? É o problema do começo do mundo, né? Se o mundo tem um começo ou existe desde a eternidade, né? E etc., sempre depararam com contradições inevitáveis. Não podemos dar-nos por satisfeitos com a simples disposição natural da razão pura para a metafísica, isto é, com a faculdade pura da razão, da qual, aliás, sempre nasce uma metafísica, seja ele qual for, tá certo? Ele está dizendo, então, que da faculdade da razão humana sempre nasce uma metafísica. Pelo contrário, tem que ser possível, no que se lhe refere, atingir uma certeza, a do conhecimento ou ignorância dos objetos, isto é, uma decisão quanto aos objetos das suas interrogações ou quanto à capacidade ou incapacidade da razão para formular juízos que se lhes reportem. Né? Reportem aos objetos da razão pura. Esses objetos que só a razão pura cria, tá certo? O problema do início do mundo, o problema da existência de Deus, o problema da imortalidade da alma, são três problemas sérios, tá certo? Kant está dizendo que, mesmo que a metafísica não alcance respostas, a gente tem que ser pelo menos capaz de alcançar uma resposta sobre a possibilidade da metafísica para começo de conversa, tá certo? Consequentemente, para estender com confiança a nossa razão pura ou para lhe pôr limites seguros e determinados, né? Então, Kant está dizendo que se você não consegue estender o conhecimento humano pela razão, você precisa pelo menos saber colocar um limite. Um dos problemas de Kant no livro dele é saber qual é o limite da razão pura, até onde ela vai. Não é porque a matemática dá certo através da razão pura que todo o raciocínio por razão pura, ou seja, um raciocínio que utiliza a razão sem os objetos de experiência, vai dar certo, né? Esta última questão, que decorre do problema geral acima apresentado, poderia justamente formular-se da seguinte maneira: como é possível a metafísica enquanto ciência? Né? Ok? Então, saber como é possível a metafísica enquanto ciência é saber exatamente se ela possui um limite ou não. Agora veja esse próximo parágrafo aqui, tá certo? A crítica da razão, eu vou explicar o que significa a crítica da razão, acaba necessariamente por conduzir a ciência, ao passo que o uso dogmático da razão sem crítica leva, pelo contrário, a afirmações sem fundamento, o que se pode opor a outras, né? Outras afirmações igualmente verossímeis e, consequentemente, isso leva ao ceticismo. O que é que Kant está dizendo? O que é a crítica da razão? Para Kant, a crítica da razão significa examinar os limites da razão, até onde a razão pura consegue ir por si mesma. É por isso que o nome do livro é Crítica da Razão Pura. É o exame do que a razão pura consegue por si mesma, tá certo? E Kant vai chegar à conclusão de que a metafísica não é uma ciência válida e que, por isso, o resultado da pergunta sobre como a metafísica é possível é um resultado negativo. É um resultado de dizer que esse é o limite da metafísica. A metafísica consegue chegar até aqui, ou seja, ela não consegue resolver os grandes problemas sobre o início do universo, a existência de Deus ou a imortalidade da alma. E sabe por que ele não consegue? Porque a solução desses problemas necessitaria levar o conhecimento humano para além dos limites da experiência sensorial, tá certo?
Para Kant, apesar de falar muito de metafísica, de razão pura e tal, para Kant o limite de todo conhecimento humano é o limite da experiência. Então, Kant diz que crítica é isso, é estabelecer o limite do conhecimento humano, o limite da razão pura. O uso dogmático da razão, que é o uso sem esse questionamento, leva você a fazer afirmações sobre objetos que estão fora da experiência, mas essas afirmações sempre vão ser contraditas, né? Vão ser sempre controversas, sempre vai ter algum outro filósofo que vai chegar e vai discordar de você, porque não tem uma experiência para decidir quem vai estar falando uma afirmação verdadeira, quem vai estar falando uma afirmação falsa. Por isso que no prefácio Kant diz que a metafísica mais se parece com um terreno de luta do que com um campo de conhecimento seguro e tal, tá certo? É por isso, as coisas devem estar começando a se encaixar agora, né? O projeto de Kant deve estar ficando mais claro agora. Claro que tem muita coisa para a gente dar pela frente ainda, tá certo? Vamos lá. Então, Kant está dizendo que se você não faz uma crítica da razão pura, você vai chegar no ceticismo. Hume, que era aquele filósofo que Kant falou antes, que percebeu o problema da conexão entre causa e efeito, né? O problema de estabelecer a necessidade do princípio de causa e efeito a partir da experiência. Hume é um filósofo cético, né? Ele chega no ceticismo. Ele não acredita na ciência como um conhecimento necessário por causa disso, mas probabilístico. Para Kant seria ceticismo, tá certo? Kant também fala no prefácio que se você não consegue estabelecer o limite da metafísica, você não teria motivos para confiar na própria razão humana, que é um raciocínio muito parecido com o raciocínio cartesiano, né? Descartes também fazia esse tipo de pergunta, né? Por que é que eu devo confiar nos sentidos? Por que é que eu devo confiar na razão humana? A diferença é que Descartes chega numa solução, né? De por que se deve confiar nas coisas. Kant não, Kant diz assim, se você não resolver o problema da metafísica, não há solução para por que a gente deve confiar na razão humana. Seria um ceticismo insolúvel. Só que a solução desse ceticismo insolúvel, que seria inevitável até, porque a metafísica é natural para a razão humana, a solução significa estabelecer os limites da metafísica. Dizer que a metafísica não consegue conhecer isso. Quando você estabelece os limites, você resolve o problema da razão pura, porque você não vai ser mais enganado pelo raciocínio que vai além da experiência, tá certo? Estou falando bastante na aula de hoje, né? Vamos continuar aqui. Esta ciência também não poderá ser de uma extensão desencorajante. A ciência que ele está falando é o exame da razão pura, né? A crítica. Pois não se ocupa de objetos da razão, cuja variedade é infinita, mas tão somente da própria razão, de problemas todos eles engendrados no seu seio e que lhe são propostos, não pela natureza das coisas, que são distintas dela, mas pela sua própria natureza. Portanto, uma vez que tenha aprendido a conhecer a sua capacidade em relação aos objetos que a experiência lhe pode apresentar, ser-lhe-á fácil determinar de maneira completa e segura a extensão e os limites do seu uso, o uso da razão pura, certo? Quando se ensaia para além das fronteiras de experiência, quando se ensaia, essa parte aqui é importante também é importante, quando se ensaia para além dos limites da experiência. Então, essa ciência, né, a ciência vai determinar os limites e a extensão do uso da razão pura. Isso é o que Kant quer com a crítica da razão pura, tá certo? Podem e devem-se, pois, considerar sem efeito todas as tentativas empreendidas até hoje para construir dogmaticamente uma metafísica, porque o que numa ou noutra há de analítico, ou seja, mera decomposição de conceitos que residem a priori na razão, não é ainda a finalidade, é apenas um preliminar à autêntica metafísica. Kant está aqui relembrando o argumento que ele já deu, que os juízos analíticos não são o objetivo da metafísica, certo? A metafísica não é um conhecimento de analisar os conceitos, tá certo? Então ele está dizendo aqui, não, é apenas uma preliminar autêntica metafísica que deve alargar sinteticamente o conhecimento a priori. Tá certo? Ele está dizendo que a metafísica pretende ter juízos sintéticos a priori, não só analíticos. Por outro lado, se a metafísica fosse um conhecimento puramente analítico, não seria necessária a crítica da razão pura, né? Se fosse puramente analítico, porque os juízes analíticos não têm problema, eles têm um princípio muito claro, que é o princípio da não contradição. O juiz analítico não pode ser autocontraditório. E acabou-se. A única coisa que ele faz é decompor conceitos. Então, se a metafísica fosse analítica, o livro Crítica da Razão Pura seria desnecessário. Tá certo? É isso que ele está dizendo nesse parágrafo aqui. Esta análise é imprópria para este fim, porque apenas mostra o que está contido nesses conceitos, e não como os alcançamos a priori, para depois podermos determinar a sua aplicação válida em relação aos objetos de todo conhecimento em geral. Então, Kant está dizendo, a metafísica, ela não quer só analisar, tá certo?
Para desistir destas pretensões, pouca abnegação é necessária, porque as inegáveis contradições da razão consigo mesma, inevitáveis no processo dogmático, há muito que tirar à metafísica todo o prestígio. Olha só o que Kant está dizendo aqui. Apesar de se preocupar muito com a metafísica, Kant reconhece que na época dele a metafísica era um campo de conhecimento escorraçado, né? Ninguém mais respeitava a metafísica, apesar da genialidade das pessoas que contribuíam com a proposta da metafísica, né, de estender o conhecimento além dos limites da experiência. Kant reconhece que não tem mais prestígio nesse conhecimento, é um conhecimento que está desprestigiado. O próprio Kant, por ter uma vocação filosófica muito aguda, né, diz que adora a metafísica, que gosta muito da metafísica. No prefácio, se vocês lerem o prefácio, Kant diz que admira muito a metafísica, mas em geral a sociedade não dá mais prestígio para a metafísica, né? Era difícil você respeitar a metafísica num tempo em que estava surgindo lá a física de Newton, né? Que estava surgindo aí novas áreas da matemática, o cálculo, né? Tá certo? Os números de Euler, que é um matemático prussiano também, se eu não me engano, famoso, né? Viveu perto da época de Kant, né? O cálculo infinitesimal, as derivadas e tal. Ok? Então vamos lá. Será necessário maior firmeza para não nos deixarmos tolher pela dificuldade intrínseca e pela resistência externa, e deste modo estimularmos finalmente, graças a um tratamento diferente e em total oposição ao seguido até agora, o crescimento próspero e fecundo de uma ciência imprescindível à razão humana, a que se podem cortar os ramos que se vão erguendo, mas que não podemos, né, não se pode estipar as raízes, tá certo? Então ele está dizendo que o tratamento dado à metafísica até agora foi o tratamento dogmático, de crer que se pode estender o conhecimento humano além dos limites de experiência, sem um exame desses limites, né? O exame seguro desses limites é a crítica. Então, o contrário da crítica é a dogmática, tá certo? Então, o Kant está dizendo o seguinte, que o tratamento agora é o dogmático, mas que ele vai inverter esse tratamento e ele vai começar a tratar a crítica agora de acordo com vai começar a tratar a metafísica agora de acordo com o raciocínio da crítica da razão pura. A crítica da razão pura é o que vai cortar os ramos da metafísica, mesmo que não seja possível extirpar as raízes. Por que não é possível extirpar as raízes da metafísica? Porque a metafísica, de novo, é uma disposição natural da razão humana em geral para Kant. Então Kant diz que a razão humana tem essa pretensão de conhecer além dos limites de experiência. Só que a crítica da razão pura vai ser esse conhecimento que vai, sempre que a metafísica começar a criar asa, né, começar a querer voar, ultrapassar os limites da razão pura, a crítica vai lá e corta as asas da metafísica, tá certo? A crítica da razão pura vai sempre querer estabelecer os limites do conhecimento humano e limitar a metafísica ao limite da experiência. Acho que, bom, então nesse ponto 7, aqui Kant vai dizer como ele vai dividir o projeto dele da crítica da razão pura. E eu vou falar um pouquinho do que é que está escrito aqui no ponto 7, mas não vou ler, tá certo? Não vou ler para não estender a aula demais. E ele não é um ponto tão importante assim. Os pontos mais importantes a gente já leu, tá certo? O ponto 7, Kant vai dizer que a análise da crítica da razão pura vai precisar de uma doutrina dos elementos. Os elementos, por quê? Porque lembre que o problema da razão pura não é só criticar a metafísica. É também dizer por que a matemática é possível como conhecimento de razão pura, por que a física é possível como conhecimento de razão pura, é algo que está lá no início desse parágrafo que a gente leu, tá certo? Aquela parte lá, como a matemática é possível, como a física é possível, e por que a metafísica não dá certo. Então são 3 perguntas em um, ok? A crítica da razão pura não é só resolver o problema da metafísica, é principalmente resolver o problema da metafísica, mas também dizer por que a matemática dá certo e a metafísica não dá, por que a física dá certo e a metafísica não dá, tá certo? Então, para resolver uma parte desse problema, saber como é que a matemática e a física dá certo, você precisa estudar quais são os elementos que existem na razão pura, na razão humana, sem a experiência, né? Elementos que serão inatos ao aparelho cognitivo humano, a nossa capacidade de conhecer, tá certo? E explicar como esses elementos que estão lá no nosso aparelho cognitivo eles permitem a produção de um conhecimento a priori, certo? Só que isso não vai explicar a metafísica não tem jeito, mas vai explicar a matemática, vai explicar a física, tá certo? Lembrando que Kant diz que o conhecimento começa com a experiência, mas não deriva todo da experiência. Quando a gente leu aquilo ali lá no início da introdução, né? Lá no início da introdução, né? Todo conhecimento começa com a experiência, mas não deriva todo ele da experiência. Muita gente que deve estar assistindo a aula em casa deve ter ficado confuso, mas é por isso, é porque
começo do conhecimento é com a experiência, mas a gente possui elementos que existem a priori, independente da experiência da nossa mente, só que esses elementos a priori eles ainda precisam da experiência, eles ficam esperando a experiência aparecer para poder desenvolver o raciocínio e se aplicar naquela experiência, tá certo? Então eles não são, eles não derivam da experiência, mas também não conseguem ignorar a experiência, deixar a experiência para lá, tá certo? Essa é a ideia de Kant. Então, saber que elementos é esse, é a doutrina dos elementos, é a parte do livro chamado Doutrina Transcendental dos Elementos, saber quais são os elementos que existem na razão pura, tá certo? E uma segunda parte do projeto de Kant, da crítica da razão pura, é a doutrina do método. O que é a doutrina do método? É o estudo do procedimento que permite ao raciocínio a priori utilizar esses elementos a priori para chegar no conhecimento efetivo, tá certo? E a gente vai estudar as duas coisas aqui nas nossas aulas. Já está na aula número 4, né? Então a gente vai estudar a doutrina transcendental dos elementos e lá pelas próximas umas 4 aulas, tá certo? A gente vai estudar a doutrina transcendental dos elementos e aí nas últimas aulas a gente vai passar para a doutrina transcendental do método. Talvez eu só fale da doutrina transcendental do método na aula 10, certo? Eu não tenho certeza ainda, vai depender do ritmo que a gente lê, mas não tem problema, tá certo? Já tenho certeza que vai dar para explicar tudo de Kant aqui. Bom, então é isso, a divisão da ciência é a doutrina transcendental dos elementos e a doutrina transcendental do método. Só faltou eu explicar a palavra transcendental, né? Por que transcendental? O que é o transcendental para Kant? Para Kant, transcendental não significa algo mágico, né? Que está ali no pós-vida, depois que a pessoa morre, a pessoa chega lá no reino transcendental, não é nada disso. O transcendental para Kant, a palavra transcendental significa rigorosamente, né, o que transcende o mundo, tá certo? O imanente é o que está no mundo, o transcendental é o transcendente, é o que passa o mundo, ultrapassa o mundo. Para Kant, Kant não vai falar, isso é típico, por exemplo, de filosofia medieval, né? O imanente e o transcendente, tá certo? Isso é típico, por exemplo, da filosofia cartesiana, Descartes falar que os objetos eram imanentes, mas a alma humana era transcendente, tá certo? Só que Kant vai utilizar a palavra transcendental, transcendente, de uma outra maneira. Ele vai dizer assim, o que ultrapassa os limites da experiência, existe um transcendental que ultrapassa os limites da experiência, existe. Mas ele ultrapassa num outro sentido, não é porque ele está além, é porque ele é uma condição da experiência, né? Então Kant diz o seguinte, a experiência ela não é passiva, uma parte dela é ativa. Uma parte, se ativa significa que ela é composta por uma parte dos objetos que estão a priori da nossa razão, eles produzem uma parte da experiência. E esses objetos que estão a priori da nossa razão, eles são transcendentais, eles são transcendentes porque eles são condições do que a gente consegue ver no mundo, certo? Ou seja, o estudo do transcendente, do transcendental para Kant, é o estudo das condições que possibilitam o real, tá certo? Não é porque está além, porque é superior, nada disso, é porque é o que está aquém, tá certo? É o que está, ele transcende no sentido de que ele está fora da experiência, mas ele possibilita a experiência. Então é um modo muito, muito diferente de usar o transcendental, tá certo? Então, quando ele diz doutrina transcendental dos elementos, ele está dizendo a doutrina que estuda como os elementos da razão pura possibilitam o real. A doutrina transcendental do método é que método transcendente, né, que não vem da experiência, possibilita o conhecimento que está na experiência. E a ideia de Kant a pergunta dele que ele fez nesse parágrafo que a gente leu é como é possível a matemática, como é possível a física e se a metafísica é possível ou não, né? O estudo dessas possibilidades do como é possível é a pergunta que leva o tema do transcendental, tá certo? O que transcende a experiência é o que torna ela possível. Deve estar confuso para vocês ainda, certo? Quando a gente for ler o início da estética transcendental, talvez isso fique mais claro, mas essa é a ideia, né? Vocês veem que a filosofia da ciência de Kant é uma filosofia profunda, né? Profunda, densa. Os termos que ele utiliza são termos próprios dele, né? Que só Kant usa essas palavras dessa maneira, mas resumindo, as duas palavras principais da aula de hoje é o que é crítica e o que é transcendente, tá certo? A crítica é o exame dos limites do conhecimento a priori, e o transcendente é o exame de como aquelas coisas são possíveis, né? Quais são os elementos a priori que tornam a matemática e a física possíveis, né? O que torna possível é o exame do transcendente, tá certo? E a crítica é o exame do limite da possibilidade, o limite, a fronteira. Ficou claro agora? Acho que ainda não, né? Mas tudo bem. A gente já tem quanto tempo de aula aqui? Deve ter uma meia hora, eu acho.
Mas vamos dar uma olhadinha aqui no texto dos prolegômenos, tá certo? O trecho que Kant fala dessa parte da crítica, esse trecho é a partir daqui, tá certo? Por algum motivo esse documento PDF aqui não quer realçar o texto, mas vamos lá, é o parágrafo 8. Aliás, parágrafo não, né? A página 8. Essa barrinha com o número do lado denota a passagem da página na edição original do texto, tá certo? Que está reunido lá numa edição alemã, né, que reúne os textos de Kant. Hume partiu essencialmente de um único, mais importante conceito de metafísica, saber a conexão de causa e efeito. Okay? É o mesmo tema que a gente acabou de ler. Só vou dar uma lida rápida aqui, tá certo? Para vocês verem. Esse é o texto dos prolegômenos. Eu botei na nossa aula, na nossa sala de aula também, tá certo? O texto do início dos prolegômenos. Prolegômeno, a palavra prolegômeno significa introdução, né? Prolegômeno significa introdução a alguma coisa. Não se usa mais muito essa expressão prolegômeno, mas esse é o livro de Kant, né? Prolegômenos a toda a metafísica futura, como se fosse uma introdução, tá certo? Então, Kant está dizendo que Hume partiu da causa e efeito, né? Uma conexão que, portanto, também os seus conceitos consecutivos de força e ação. Vocês estão vendo que a grafia está diferente, né? A ação está com 2 Cs aqui, por exemplo, é porque é de português de Portugal, tá certo? Note que na física, força e ação só existe se existir causa e efeito, tá certo? A ideia da ação e reação de Newton só existe se existir causa e efeito, força também, tá certo? E aí Kant continua, né? Hume então teria feito o quê? Intimou a razão, né, que pretende tê-lo gerado em seu seio, tê-lo a conexão de causa e efeito, né? Ter gerado a conexão de causa e efeito em seu seio, a explicar-lhe com que direito ela pensa que uma coisa pode ser de tal modo constituída que, uma vez posta, se segue necessariamente que uma outra também deve ser posta. O problema de Hume é o problema da necessidade na relação de causa e efeito, tá certo? Pois é isso que diz o conceito de causa. Ele provou de modo irrefutável que é absolutamente impossível a razão pensar a priori e a partir do conceito uma tal relação, porque esta encerra uma necessidade. Então não tem como a razão a priori provar que a relação de causa e efeito é necessária, que essa causa leva necessariamente a esse efeito. Se você está... Um exemplo que se dá muito é o exemplo da sinuca, né? Que você pega um taco, bate numa bola, a bola bate em outra bola, aquela bola cai no buraco. Para você calcular se a bola vai cair ou não cair no buraco, você tem que utilizar a relação de causa e efeito, concorda? Então, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, para ficar mais fácil para vocês verem, né? Oxe, o que foi isso que eu fiz agora? Eu não entendi. Porque aí você marca assim, né? Esse texto está diferente. Ele provou que, de modo irrefutável, que é absolutamente impossível a razão pensar a priori, a partir de conceitos, uma tal relação que esta encerra uma necessidade. Então, se você vai jogar sinuca, você está confiando no princípio de causa e efeito. Você está confiando que o seu taco vai bater na bola, aquela causa vai causar o efeito da bola rolar e bater em outra bola, e essa causa vai causar um efeito da outra bola rolar e cair no buraco. Só que, e se a relação de causa e efeito não é necessária? E se você ainda bater na bola e a bola, em vez de rolar, sair voando, flutuar no ar, com um balão de hélio? E se você bater na bola e ela desaparecer? Né? Porque é impossível. Por que é impossível? Como é que a gente prova que é impossível? Como é que a gente prova que o que aconteceu necessariamente? Veja o problema de Hume, né? Da relação de causa e efeito. É bronca, né? E é um problema sério, né? Como eu disse para vocês. Né? A leitura kantiana de Hume é que isso é um problema sério, que isso leva a um ceticismo, a ideia de uma impossibilidade do conhecimento humano. Tá certo? Vamos continuar lendo aqui. Então, eu poderia falar muito mais sobre esse tema, mas a aula já está se estendendo, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui, tá certo? Mas não é possível conceber como é que, porque algo existe, também outra coisa deve existir necessariamente. Então, tá certo? Não é porque. E como é que a priori se pode introduzir o conceito de uma tal conexão? Daí ele concluía, Hume, né, que a razão se iludia, né, inteiramente com este conceito, considerando falsamente como seu próprio filho, quando nada mais é do que um bastardo da imaginação, né? Kant é um poeta, né? A qual, fecundada pela experiência, né, a relação aí, né, de filho, mãe, pai, a fecundação, né? Kant gosta dessas coisas. Colocou certas representações sobre a lei da associação, a lei da associação é uma lei psicológica, tá certo? Fazendo passar uma necessidade subjetiva da derivada, isto é, um hábito,
Então, uma necessidade subjetiva é uma necessidade que só você acha, é um hábito que você forma psicologicamente, tá certo? Como sendo uma necessidade objetiva fundada no conhecimento. Kant está dizendo o seguinte, quanto é 5 mais 5? 5 mais 5 é 10. Isso é uma necessidade objetiva. É 10, não pode ser 13, tá certo? Não pode ser 17. Só que a questão é, se você, por exemplo, vai comer uma comida, toda vez que você come uma macarronada, você queima a sua língua, que a macarronada está muito quente, você queima a língua. Aí isso acontece 10 vezes, tá certo? Você vai comer macarronada, você queima a sua língua. Você pode criar uma expectativa subjetiva, psicológica, de que toda vez que você come uma macarronada, você queima a sua língua. Só que isso é só psicologia, não é uma necessidade objetiva que a pessoa que come a macarronada vai queimar a sua língua. É uma necessidade subjetiva que aconteceu com você várias vezes. Então, só porque você vê o sol nascer no horizonte todos os dias de manhã, isso quer dizer que amanhã o sol vai nascer no horizonte do mesmo jeito? Entendeu? Então, o movimento do sol, as leis da física, as leis da biologia, da química, são necessidades objetivas ou são necessidades subjetivas criadas a partir da força do hábito? Para Hume, elas são subjetivas, elas são criadas a partir da força do hábito. Não há nenhuma necessidade objetiva nas leis da natureza. Inclusive nas leis da natureza, né? A ciência contemporânea diria que a natureza possui essas leis, entre aspas, né? E não leis objetivas. Então, Kant discorda disso. Kant é da época ainda que se pensava a natureza como possuindo leis objetivas, tá certo? Aí vamos só concluir o que é que Kant diz sobre Hume aqui. Daí ele tirava a conclusão. A razão não tinha capacidade de pensar tais conexões, mas só em geral, porque então os seus conceitos seriam simples ficções. E todos os seus conhecimentos, pretensamente a priori, não eram senão experiências, né? Experiências comuns, falsamente estampilhadas, né? Estampilhadas seria o quê? Seria rotuladas, tá certo? O que equivale a dizer que não há, nem pode haver metafísica. Então Kant vai dizer aqui, tarará... Vocês podem ler tudo isso em casa, tá certo, pessoal? Fora da aula. Tem uma parte que ele fala da matemática, que talvez se eu acho. Esse texto é muito interessante, é um texto de introdução, né? Um texto que Kant escreveu para explicar a crítica da razão pura, né? Não sei se eu disse isso, né? Kant escreveu os Prolegômenos, esse livro aqui, para ser uma introdução à crítica da razão pura, tá certo? O que ele vai dizer para Hume é que Hume está certo em relação a perceber que a metafísica não pode ser provada a partir da experiência, a relação de causa e efeito não pode ser provada a partir da experiência, mas Kant vai dizer que se Hume tivesse percebido que existem outros conhecimentos que também são a priori, ele não teria feito esse ataque à metafísica. Quais são os outros conhecimentos? A matemática, por exemplo, tá certo? A matemática talvez seja nessa parte aqui, né? Ele vai dizer, a matemática também é um juízo a priori, sintético a priori. Então, ele está falando nessa parte aqui, né? Os juízos matemáticos são todos sintéticos, essa parte ele fala na crítica, a gente já leu, né? Ele canta e diz, acho que eu não encontrei a passagem não, peço desculpas a vocês, a aula já está longa, né? Eu vou ter que encerrar. Mas se vocês lerem, vocês vão perceber, né? Kant vai dizer para Hume o seguinte, que ele está certo em relação a concluir que a metafísica não pode ser provada a posteriori, a partir da observação da experiência. Por quê? Porque na experiência da experiência a gente não tira a noção de necessidade. Só porque um evento se segue ao outro, não quer dizer que ele tem que se seguir sempre necessariamente. Isso é um fato, tá certo? Não há lei racional, não há prova racional de que um evento vai sempre se seguir necessariamente do outro. Não há como provar isso. Se você observar uma coisa várias vezes, não quer dizer que sempre vai acontecer. Só que Kant diz que a matemática também é um conhecimento a priori, sintético a priori. Então, o Hume jogou fora toda a possibilidade do conhecimento da razão pura e chegou no ceticismo como consequência disso. Kant vai dizer que se você percebe que a matemática é possível como juízo sintético a priori, isso mostra que Hume estava errado, porque mostra que o conhecimento tem que ser concebido de uma nova maneira. Conceber o conhecimento com uma outra lógica, perceber que a própria experiência é produzida pelo aparelho cognitivo humano em parte, né? Não é completamente, mas é em parte. E esses são os temas que Kant estuda na crítica da razão pura, tá certo? A matemática salva a metafísica da crítica de Hume. Só que
Isso não quer dizer que tudo que a matemática faz, a metafísica pode fazer também. Porque apesar dela salvar da crítica de Hume, ela vai ter que levar uma outra crítica, que agora é a crítica de Kant, tá certo? Que vai estabelecer os limites desse conhecimento a priori, tá certo? Então a gente vai parar por aqui. Leiam aí os prolegômenos depois, tá certo? A parte que eu coloquei. Aqui, ó, por questão geral dos problemas, a metafísica é possível, né? Tá certo? É um texto bem interessante, é muito mais fácil do que a crítica de ler, tá certo? E como é possível um conhecimento pela razão pura, né? São os temas que a gente estava estudando na nossa aula, né? Ok? E aí ele chega aqui, né? Nesse ponto aqui. Como é possível a matemática pura? Como é possível a ciência da natureza pura? Como é possível a ciência pura da natureza é a física, tá certo? Como é possível a metafísica em geral? Como é possível a metafísica como ciência? Então, esses são os problemas da razão pura, que é exatamente a parte que a gente estava lendo da crítica hoje, tá certo? Então, pessoal, vou parar por aqui, a aula já deve estar bem longa, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que o som não tenha dado problema, eu só vou saber quando eu escutar depois o áudio, ver se deu problema ou não, tá certo? Mas é isso, nosso curso continua e até semana que vem, espero que todos vocês fiquem bem, tá certo? Se cuidem, fiquem no resguardo, né? No isolamento social, assistindo muitos cursos interessantes online, eu espero que isso dê certo. E se precisar perguntar alguma coisa, a gente tem aqueles fóruns de dúvidas lá, tá certo? Que estarei sempre o máximo possível checando, né? A gente também tem no nosso fórum, no fórum geral, no início da sala, a gente tem um lugar para colocar números de telefone para adicionar no grupo de WhatsApp, né? Quem quiser um contato mais ligeiro do que pelos fóruns, pode adicionar o número no WhatsApp e a gente entrar em contato dessa maneira também, tá certo, pessoal? Então um abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima aula. Até mais.